Meus amigos apostadores, temos que falar sobre regulamentação das apostas esportivas aqui no Brasil. A dolorosa está cada vez mais próxima. Tivemos aí movimentos importantes acontecendo na última semana, mais especificamente no dia 11 de maio, tá? Então esse vídeo aqui é para atualizar vocês, para comentar, para tirar dúvidas e deixar vocês mais bem informados da situação de momento sobre a regulamentação das apostas, tá? Cheguei a gravar um vídeo no Instagram, um vídeo curto, né, falando um pouco sobre esse tema, mas é no máximo 1 minuto e meio, né, o Reels. Então aqui no YouTube eu consigo gravar um vídeo mais longo, consigo mostrar algumas telas para vocês, a gente consegue debater um pouco mais o tema, trazer um conteúdo mais denso, tá? Então vale a pena assistir lá no Instagram, mas assiste aqui no YouTube também esse vídeo aqui inteiro, que tenho certeza que vai ajudar muito vocês, vai esclarecer muito sobre o tema para vocês, tá? Bem, me apresentando aqui rapidamente, né? Eu sou Guilherme FreeBT, para quem não me conhece ainda, tenho o canal FreeBT aqui no YouTube para ajudar os apostadores com técnicas, com tutoriais e com questões como regulamentação também, né? É um tema do momento. Vamos lá. Quero fazer um pouco diferente do que eu tenho feito nos últimos vídeos. Eu quero passar aqui essa reportagem com vocês. Essa reportagem do Lance, tá? De 4 dias atrás. Hoje é dia 15/5. Essa reportagem foi do dia 11/5, né? Como eu disse, um dia importante aí, um avanço importante nesse dia. E tivemos várias reportagens sobre esse tema, tá? Inclusive reportagens do próprio Ministério da Fazenda, governo, tal. Mas eu preferi pegar essa daqui, porque de todas que eu vi, essa é a mais completa para o nosso vídeo, tá? Todas elas trazem boas informações, mas essa aqui está no formato um pouco melhor para a gente discutir aqui no vídeo. Por isso, dessa aqui é uma fonte bem confiável também. Todas falam basicamente a mesma coisa, mas enfim. Vamos cair em cima desse material aqui e esclarecer as dúvidas de vocês sobre regulamentação das apostas, tá? Então vamos lá. Regulamentação das apostas, veja os principais pontos do texto da MP entregue ao presidente Lula. MP, medida provisória, tá? No dia 11 foi entregue essa medida provisória ao presidente Lula, vai precisar de assinatura e tudo mais. Eu vou passar aqui esse conteúdo com vocês. Vamos lá. A medida provisória visa regulamentar setor de apostas no Brasil, depende de sanção do Lula. Claro, o Lula tem que assinar, né? Então aí já vem até o primeiro ponto de atenção, né? Nada está certo ainda, tá? Quem viu alguma notícia no dia 11, no dia 12, até aqui, a regulamentação já está certo. Não, não está 100% certo. Precisa ser assinado, precisa passar pelo Congresso, vai ser editado, pode até ser reprovado, tá? Então é um avanço importante que aconteceu no dia 11, eu vou falar aqui agora, mas não tem nada garantido, ok? Então vamos lá. Contextualizar aqui, achei até legal essa reportagem por isso, ela começa contextualizando, né? A regulamentação das apostas esportivas está cada vez mais próxima de sair do papel, mais próxima de sair do papel. Após meses de debate com atores do mercado, e aí vale um parênteses, né? Meses de debate, mas nós apostadores não fomos bem incluídos nesses atores de mercado, não, tá? Poderíamos participar muito mais, brecar algumas participações nossas, inclusive poderíamos colaborar muito com o texto da medida provisória e nós apostadores fomos meio reféns ali de outros atores, né? No caso o governo, as próprias casas, outros interessados e nós, apostadores também interessados, participamos bem menos do que poderíamos, tá? Não por culpa nossa, né? Mas porque não nos permitiram isso. Enfim, o texto saiu, né? O texto da medida provisória, que visa regulamentar o setor no Brasil, está pronto e foi entregue ao presidente Lula na noite dessa quarta-feira, noite do dia 10/5, né? Aí todo mundo ficou sabendo disso no dia 11/5. A proposta foi encaminhada ao Ministério de coautores da medida, Ministério do Planejamento, Gestão, Saúde, Turismo e Esporte. E após avaliação e assinatura das pastas, será encaminhado à Casa Civil, tá? Então aqui é a evolução do processo natural, ok? Para isso, a gente precisa de um tempinho. Isso tudo leva um tempo. Então, não vão achando também que essa medida vai ser colocada em vigor e agora, em 20, 15 dias, vocês já vão ter que pagar imposto. Calma, calma, que a gente vai falar disso melhor aqui. As casas de apostas foram autorizadas a operar no Brasil em 2018, por meio da Lei 13.756, sancionada pelo então presidente Michel Temer.
A expectativa era que a legislação fosse regulamentada até o fim de 2012, o que não ocorreu. Então, na verdade, a lei é, tirava da ilegalidade as apostas. As apostas deixaram de ser ilegais em 2018, as apostas online, né? Então você poderia apostar naturalmente. Só que ficou faltando a regulamentação, tá? Então agora, agora não, né? Foi feita a regulamentação, foram feitos textos. A ideia era que fosse regulamentado até o final de 2022, ainda com o presidente Bolsonaro, o que não aconteceu. Acho que era o prazo, era dia 14 de dezembro, não aconteceu. E agora o governo do Lula retomou isso, muito interessado, claro, nos impostos que isso pode gerar, tá? É, redigido pelo Ministério da Fazenda, o texto da MP, a medida provisória, formula regras para o funcionamento do setor e, de forma geral, prevê que as empresas terão menor fatia de arrecadação e mais obrigações junto ao governo. Até aí, ok, vão ter que pagar imposto, vão ser fiscalizadas, né? O processo ali normal que acontece com muitas empresas, com muitos setores da economia, tá? Só lembrando aqui a questão do 2012, eu fiz um vídeo ano passado eu fiz dois vídeos, né? Mas o último dele tem mais ou menos um ano atrás. Foi exatamente em maio de 2022, onde eu falo da regulamentação. Então, é um assunto que vem se estendendo. Não aconteceu nada até agora, mas vem se estendendo. E agora a gente está no momento que a gente não teve até então, que é dessa medida provisória estar pronta ali, né, para avançar e ser assinada e ser editada, né? Estamos nesse momento agora, tá bom? Seguindo aqui no nosso texto, essa parte aqui é bacana, ó. Após a sanção do presidente Lula, a medida provisória poderá ser publicada pelo governo e terá o prazo de vigência de 60 dias, prorrogáveis por outros 60. Ao longo desse período, o texto deverá ser analisado pelos membros da Câmara e do Senado e podem trazer algumas alterações na redação e torná-la lei. Confira abaixo os principais pontos da medida provisória que visam regulamentar as apostas no Brasil. Vamos lá, vamos focar aqui, ó. Poderá ser publicado pelo governo e terá o prazo de vigência de 60 dias, prorrogáveis por outros 60. Ou seja, eles vão ter lá até 120 dias para discutir esse texto, editar, aprovar, fazer todo esse processo. O texto, pelo menos o que apareceu para a gente, né, pelo Ministério da Fazenda, ainda está muito vago, tem muitas brechas. Tem até perguntas que vocês fazem que a gente não pode responder agora porque não tem ainda o que responder. E eles vão ter esses 120 dias aí, até 120 dias, para fazer essas alterações, criar ali portarias, né, começar a adicionar algumas coisas, até que tudo vire lei de fato, ok? Um ponto importante. Tem um recesso no meio do ano aí, julho mais ou menos, fiquei sabendo com um amigo meu que é advogado, vai ter esse recesso no meio do ano. Então esses 120 dias pode ser um pouquinho mais aí, porque o recesso acho que não conta como dia ali, né? Para isso acontecer. E outro ponto, depois que tudo ficar definido, as empresas vão ter, as casas de apostas vão ter um período para se adequar ao que foi decidido. Então, talvez mais 120 dias, mais 90, né? Então, a gente está falando aí de quase 6 meses, 7, 8 meses. Ou seja, estamos em maio, muito capaz disso só entrar em vigor, assim, tipo, para afetar nós apostadores diretamente no dia 1º de janeiro de 2024, por exemplo, tá? Porque vai ter que ter algumas adequações, tem o prazo aí do próprio da Câmara e do Senado, enfim. As coisas não funcionam muito rápido quando se tratam desses trâmites aí judiciais, né? Então, prepare-se, não é uma coisa da noite para o dia, tá bom? Era uma forte dúvida de vocês essa. Vamos lá, seguindo aqui nosso texto, taxação. Após a regulamentação, as empresas de apostas credenciadas estarão submetidas a tributos do governo federal. De acordo com o texto da MP, haverá uma taxação de 16% sobre o GGR, ou seja, receita obtida por todos os jogos feitos, subtraídos os prêmios pagos aos apostadores. Ou seja, basicamente é o resultado, né? O resultado que a casa de aposta vai ter, ela vai pagar 16%, ok? É claro que ela vai botar na odd, né? A odd, a cotação vai estar ali um pouco menor para todo mundo a partir do momento que isso entrar em vigor, porque ela vai é aquele famoso assim, eu pago imposto, mas eu repasso isso pro usuário final, ou seja, para o apostador, né? Talvez a gente veja um movimento das odds menores, das cotações menores,
mas tem que pagar imposto, tá praticando aqui algumas atividades no Brasil, tem que pagar imposto. Nesse ponto também acontece com outros setores, como a gente fala aqui, tá? Apesar das tentativas de mudança por parte da CBF e clubes, o percentual destinado aos times e entidades esportivas seguirá em 1,63%, conforme previsto na Lei de 2018. É porque cada um vai receber uma fatia, né? São mais de 15 bilhões que se espera se faturar com isso, então todo mundo quer uma fatia, até os clubes, as federações. Segundo aqui a MP, os clubes e federações teriam 1,63. Mas aí o Ministério do Esporte vai ter também, escolas públicas, a Força Nacional de Segurança Pública, a Seguridade Social, as loterias, enfim, um monte de gente sairia uma fatia desses impostos, tá? E aí, uma questão que é importante para a gente. Em relação ao prêmio recebido pelo apostador, será tributado 30% de imposto de renda, respeitando a isenção de R$ 2.112, tá? Vamos lá, que aqui tem que ter mais atenção, porque aqui afeta diretamente nós apostadores, né? Não que os outros não afetem, mas aqui é de fato ali o nosso bolso. Não sabemos mais do que isso, no sentido, por exemplo, de me fizeram essa pergunta, Guilherme, vai ser direto na fonte? Eu vou ter que fazer o Carnê-Leão, tal? Imaginamos que será direto da fonte. A partir do momento que a aposta é feita, você vai receber no seu saldo o valor já descontado dos impostos, caso você não seja isento, tá? Igual, por exemplo, loteria, porque eles estão se baseando muito com a loteria para fazer essa regulamentação, né, das apostas. E a loteria é assim, quando você vai sacar o prêmio, você já é deduzido ali os impostos, tá? Então acredita-se que vai ser dessa maneira, ok? Mas vamos esperar o texto final. E como é esses 30%, Guilherme? 30% é que você vai pagar do seu prêmio por aposta. Então você fez uma aposta lá de que ia te dar uma cotação 2, né? Aí você ia faturar R$ 3.000. Nesses R$ 3.000, você é isento de 2.112. Então você vai pegar a diferença de 3.000 menos 2.112. Essa diferença você vai botar 30% de imposto. Na verdade, você não. Provavelmente a casa vai colocar e já vai te dar o valor descontado, tá? Não é um problema para a maioria dos apostadores do Brasil, porque a maioria dos apostadores não recebe prêmios como 2.112 por aposta. É por aposta, tá? Os apostadores não recebem isso por aposta vencedora, ok? E quando recebe, você vai pagar 30% em cima do excedente, não em cima do valor total. Então, dá para se trabalhar também essa questão, né? Dá para se fazer apostas separadas de 2001 e 2000 na outra. Dá para segurar um pouco aqui, fazer uma coisa. Dá para trabalhar isso, né? Você consegue controlar seu prêmio porque você sabe quanto a odd vale. Então você pode calcular seu prêmio para ser sempre inferior àquilo ali. Aposta aqui, aposta ali. Nós apostadores conseguiremos de maneira ali brechas nessa situação para não conseguir se enquadrar em pagar imposto. Mas caso a galera que faça aí, aquelas múltiplas milionárias, né, que o pessoal faz aí, tá muito em moda hoje em dia, bota R$ 100 para ganhar 100 mil, aí vai pagar em cima dessa diferença. Ou não bota mais R$ 100, passa a botar R$ 2 na múltipla, né, para dar 200 mil, enfim. Cada um vai achar a sua maneira ali. Mas essa questão do imposto, vale muito ressaltar isso, tá? 30% por aposta do valor isento a valor de 2.112. Se você faturou mais do que isso, vai ser a diferença do que você faturou por 2.112. Se você faturou menos que isso, nem precisa se preocupar. E provavelmente isso vai ser direto da fonte, já vai cair no seu saldo com o imposto, caso você tenha que pagar. Ok? Então aqui já tem os tributos da empresa, já tem os tributos das casas, né? Já tem o tributo do apostador e o governo faturando e dividindo essa fatia por esses aqui que nós falamos assim. Restrições de fiscalização. A regulamentação inclui a proibição de apostas para determinadas pessoas, dentre elas administradores e funcionários das, das principais casas de apostas, menores de 18 anos, agentes públicos, indivíduos ligados a entidades esportivas, como dirigentes, treinadores, atletas. Medidas já são previstas, já estava prevista antes, na Operação Penalidade Máxima 2, que investiga indícios de manipulação de resultado no Brasileirão. Aqui é claro, né? Tudo que está dizendo ali não é novidade, né? Menor de 18 anos, agentes públicos, jogadores dirigentes, tudo isso não é novidade para a gente. A gente sabe que essa galera não pode apostar.
E aqui vem um gancho com a questão da manipulação de resultados aí da operação penalidade máxima, né, que está descobrindo aí vários fraudes ali, fraudes não, né, vários esquemas para ganhar cartão e tal, né, jogadores com uma máfia, né, e tal. Então, assim, isso está diretamente ligado. Isso é um ponto importante aqui. A regulamentação está para acontecer desde 2018. Mas por que que ela foi acelerada agora? Primeiro porque o governo quer ter mais uma fonte de imposto, né? E segundo porque o novo governo, né? Quer mais uma fonte de imposto. E segundo porque tem todo esse... Os olhares estão voltados para esse esquema de manipulação. Todo dia aparece uma situação nova dessa. Os olhares do Brasil estão voltados para isso. E aí a regulamentação é uma forma de fiscalizar, de gerar uma transparência maior, de ter mecanismos para tentar controlar isso, tá? Então, tá tudo. Não era para ser algo relacionado, mas pelo momento que estamos, pelos últimos meses ter explodido essas notícias, isso está acelerando o processo. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Acho que é muito ruim porque algumas coisas podem ser feitas às pressas, só para dizer que fez, só para entregar, e dizer que resolveu o problema, mas sem ter discutido muitas coisas, mas enfim. O que é inevitável é que uma coisa tá sendo relacionada à outra, muitas vezes sem precisar que tivesse, né? Mas a gente já está ligado nisso aqui. Seguindo o texto, o Ministério da Fazenda será responsável por fiscalizar as atividades no Brasil. Além disso, é determinado que o fluxo de dinheiro entre as casas de apostas só poderá ocorrer por meio das contas bancárias de instituições autorizadas a operar no país pelo Banco Central. Então, as empresas que entrarem, que forem, né, legalmente trabalhar aqui no Brasil com isso, vão ter que usar como forma de pagamento o que o governo disse que elas podem usar, tá? Então, assim, Pix, pode usar? Pode usar, beleza. Tá? Agora, se o governo falar que não pode usar Neteller, por exemplo, pode usar Astropay, algumas coisas desse tipo, não, aí não pode. Só o que o Brasil consegue ali autorizar e que consegue também ficar de olho, né? Porque olha aqui, ó, o Ministério, liderado por Fernando Haddad, poderá requisitar às empresas informações técnicas, econômico-financeiras, contábeis, além de dados, documentos e certificados relativos ao negócio. Então ele pode, tipo, pedir para a empresa, a operadora, né, a casa de aposta, números, situações ali, movimentações, como pode pedir coisas nossas, nós apostadores, tá? Então, por isso que ele tem que ser o que ele permite, né? O Pix, por exemplo, com certeza vai estar liberado, mas Neteller já não garanto. Talvez o PayPal já não garanto. Criptomoedas provavelmente não vai, né? Então, umas coisas ali que vão ter que se adequar ao formato que o Brasil consegue controlar, ok? Além do texto da MP, também foi encaminhado ao presidente Lula um decreto de criação de um grupo de trabalho para acompanhar problemas no setor, como manipulação de resultados, de novo aí falando sobre manipulação de resultados. Se aprovado, farão parte do grupo três representantes do Ministério dos Esportes e três do Ministério da Justiça. Então, na verdade, é uma secretaria para poder controlar as coisas ali, né? Fiscalizar, criar mecanismos para evitar manipulação, criar mecanismos para aprovar a casa de aposta, para controlar e para fiscalizar a casa de aposta também. Nós, apostadores, teremos aonde recorrer, aonde reclamar agora, né? Que se tiver regulamentado, pagando imposto e tudo mais, tem CNPJ aqui, a gente vai poder reclamar, vai poder entrar no Procon, processar. Hoje, como é que você processa uma casa de aposta? Está lá fora, né? Aqui a gente consegue hoje, conseguiria, né, com a regulamentação, fazer isso e aí teria secretarias para controlar isso, ok? Controle de publicidade e compra de direitos. A regulamentação também inclui novas regras com a publicidade dos casos de apostas. A MP proibirá, por exemplo, propaganda de empresas que não estiverem licenciadas ao governo federal, pelo governo federal. Para se licenciar, elas deverão pagar uma taxa de outorga e cumprir uma série de regras que ainda serão definidas pelo meio de uma portaria. Aquela história, né? São várias coisas que vão ser editadas agora, agora com portarias, naquele prazo de 120 dias. Então, muitas dessas coisas ainda vão entrando. O que a gente sabe as empresas vão ter que pagar uma licença, não sabemos de quanto é ainda, a portaria vai dizer, terão que cumprir uma série de regras que não sabemos ainda, a portaria vai dizer,
para poder atuar aqui. É, usa-se, né, o número de 15 milhões para poder liberar a licença. As casas teriam que pagar 15 milhões para poder atuar aqui no Brasil. Mas isso é uma especulação, tá? Baseado em outros textos, outros formatos. Não significa que vai ser assim nesse caso dessa medida provisória, tá? Mas vão ter uma série de regras a serem cumpridas. E aquela secretaria que foi criada lá em cima, ou que será criada, né, fiscalizaria tudo isso. Ah, lembrando, as empresas têm que se enquadrar, tem que ter um prazo para elas se enquadrarem. Então, aquela situação que eu falei de 120 dias, e aí tem que dar mais pelo menos 90 dias, ou mais 120, para as empresas se enquadrarem, vai fazer com que isso só aconteça 1º de janeiro, 2 de janeiro de 2024. Se acontecer, porque existe, claro, sempre a possibilidade de isso não avançar, de não ser aprovado, porque ainda tem que ser aprovado, tá? E pause, e volte, e cancele, igual aconteceu em 2022, 2021, ok? Então por isso que eu falo pra galera aí, para não precisa se preocupar, não precisa ter alarde, a galera já quer tirar o dinheiro da casa de aposta agora, já quer isso, calma. Em 2023 nada vai acontecer ali que vai atrapalhar o que você já faz hoje, tá? Mas vocês têm que ficar atualizados nas notícias e eu também vou ajudar aqui com isso. Por fim, o texto da medida também estabelece o impedimento para que os sites de apostas atuem no mercado de compra de direitos de transmissão dos eventos esportivos, sejam televisivos, de internet ou qualquer outro tipo. As empresas também ficam proibidas de financiar essas compras. E aí a gente não sabe muito bem ainda, né? Vai precisar do texto melhor detalhado ali para saber até que ponto acontece isso ou não, né? Elas poderiam patrocinar um programa, por exemplo, um Globo Esporte, por exemplo, da vida, ou não. Ou a Copa do Brasil, hoje a Copa Betano do Brasil. A Betano poderia patrocinar a competição. Então essas coisas ainda ficaram um pouco vagas. As próximas decisões aí vão clarear um pouco esses pontos, tá? Mas aqui a gente tem um excelente resumo nesse vídeo de em que situação nós estamos e o que está acontecendo agora, tá? Vou trazer atualizações para vocês, talvez o texto editado quando sair, mas tem seu prazo, né, para acontecer. É, e vou colocar muita coisa também, alguns conteúdos mais curtos sobre isso, nas redes sociais, né, no Instagram, no grupo grátis do Telegram, também vai ter conteúdo. E aí, quando tiver um conteúdo mais denso, eu trago aqui em vídeo, como eu fiz agora. Eu, aliás, fiquei muito tempo sem trazer um vídeo sobre regulamentação, fiquei mais de um ano, né, sem trazer um vídeo sobre regulamentação, e as coisas não avançavam com tanta veemência. Aí agora avançou, trouxe de volta aqui para vocês, porque vocês precisam ficar sabendo dessas coisas que acontecem onde vocês ganham dinheiro, onde vocês atuam, né, que é o mercado das apostas. Então é isso, galera. Essas são as novidades. Boas ou ruins, vocês julguem aí, mas essas são as novidades. Deixa o like aí se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Olha aqui embaixo as redes sociais. Aqui na descrição tem as redes sociais do FreeBT. Então segue lá nas redes sociais. Tem muito conteúdo sobre apostas. Em breve eu trago mais atualizações para vocês. E assistam as lives também. Fazendo live aí de jogo toda semana. Live de resenha. Assistam também aqui no canal, porque tem muito conteúdo para ajudar vocês nas apostas. Certo? Valeu!